Muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Terra. E hoje meu coração está muito feliz por receber Camila Costa. Para vocês, Camila Costa, mas para mim, Camilinha, minha madrinha de casamento. Verdade. Amiga de longas datas. E a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre o cuidado com a saúde, com o corpo. Eu tenho muito de falar sobre isso, né? Corpo, alma, espírito. E nada melhor do que trazer alguém que tem know-how para falar sobre isso. Camila, obrigada pelo sim, obrigada por ter vindo. É muito bom ter você aqui para essa troca de hoje. Se apresenta. Obrigada. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Igual a Ana falou, nós somos íntimas, nós vivemos a nossa adolescência juntos na nossa fase de atletas, né, esportistas. E para mim é um prazer imenso estar aqui, fazer parte desse projeto maravilhoso que é o Fala Terra, que é algo dos céus, né, para todo mundo. Informativo, comunicativo, é fantástico. Isso. E falar de corpo, alma e espírito tem tudo a ver com a saúde, né? A saúde abrange tudo isso. Vou me apresentar para vocês, né? Porque as pessoas me conhecem, né, Ana? Meu nome é Camila, as pessoas me conhecem mais como Camila Costa. Eu sou formada em Educação Física, atualmente eu sou personal trainer. Trabalho com treinamento de força específico para mulheres, mais especificamente na área do processo de emagrecimento. Emagrecimento comportamental, que tem diferença. E há mais de 15 anos eu venho ajudando mulheres nesse processo de transição de mudança de corpo, de aceitação e principalmente de amor próprio. Então é bem isso. Uau, que bom ter você aqui. Camila também é cristã. E isso traz uma particularidade naquilo que eu quero compartilhar nesse momento com a gente, né? Camila, você acredita que cuidar do corpo, cuidar da saúde, tem a ver com assumir a responsabilidade com a vida e com o próprio corpo que o nosso Criador nos confiou? Não, sem sombra de dúvidas. Eu falo que não existe algo mais perfeito do que um corpo humano. Eu falo que Deus é fantástico. Nos mínimos detalhes, Deus preparou uma máquina e colocou nas nossas mãos. E eu falo isso com muito temor, sabe, Ana? Porque é uma responsabilidade muito grande a gente cuidar e ter uma visão do corpo, mas além do corpo tem uma visão do templo do Espírito Santo. Porque é isso que nós somos, né? O nosso corpo físico, ele é um corpo físico que habita um espírito, né? Além do nosso espírito, o Espírito Santo é a morada do Espírito Santo. Então eu falo que é muito injusto você receber algo tão perfeito de Deus e você não zelar por isso. Eu falo que é uma falta de responsabilidade. Eu concordo. É irresponsabilidade. Porque a gente pede tantas coisas a Deus, a gente tenta buscar tantas coisas em Deus e às vezes o básico que Deus dá pra gente, que é um corpo pra você, só precisa ter ele saudável, sabe? Só precisa cuidar dele. Você não precisa ser a musa fitness do ano, você não precisa nada disso. Você só precisa ter o seu corpo andando conforme a saúde, a integridade, um corpo saudável pra servir ao Senhor. Acho que é bem isso. Quando você disse aí que eu acho que é até injusto, Ana, a gente pede outras coisas, vamos raciocinar um pouquinho. A nossa vida gira em torno também de desejar novas coisas, de pedir maiores coisas ao Senhor, mas como é que um Deus inteligente, poderoso, amoroso vai conceder coisas maiores aos filhos que no momento não estão cuidando nem de si próprios? Exatamente. Você estava dizendo aí, eu estava me recordando de mim, né? Eu tenho aí uma pegada de mais de 2 anos que eu venho malhando, cuidando da minha alimentação, mas teve uma virada de chave, Camila. Quando eu ganhei o Estevão, eu quis perder peso, logo corri atrás de você, inclusive, viu, gente? Eu participo dos grupos que Camila promove, são incríveis. Perdi o peso que eu precisava, que eu desejava, mas aí o Estevão começou a andar, Camila. E sabe aquela fase que o bebê tá andando, a gente anda muito encurvado? Eu comecei a sentir fortes dores na coluna. Com 31 anos, eu falei, não, isso não tá normal. E por conta disso, eu comecei a malhar. Voltei pra musculação, sem gostar, mas por responsabilidade, ok? Com o tempo, passei a gostar. Hoje eu sou apaixonada, amo, não fico sem. Mas, ainda assim, depois de já treinando a musculação, eu comecei a sentir muitas dores no estômago.
busquei ajuda profissional, fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose, gastrite, aquele um negócio horroroso. O que eu fiz? Fui orar, pedi, Senhor, me cura. E Camila, ele foi imediato. A voz do Senhor veio até mim e ele disse para mim assim, você está pedindo para eu te curar sobre aquilo que foi falta de responsabilidade sua. Um tapa. O Senhor falou isso comigo, que eu estava pedindo cura por aquilo que foi minha irresponsabilidade. Eu falei, ok, Senhor, eu entendi. Porque teve uma época da minha vida, na verdade por anos, que o meu jantar era um x-bacon com ketchup, maionese e Coca-Cola, todas as noites. E a conta chegou. E quando a conta chegou, eu pedi ao Senhor para me curar, mas ele disse, vou te curar da sua irresponsabilidade. Naquele dia eu decidi viver de uma maneira diferente, viver de uma forma que eu glorificasse o nome do Senhor. Hoje fazem 2 anos e 1 mês que eu não bebo nenhum tipo de refrigerante, por exemplo. Tudo isso por conta do que eu ouvi dele e decidi assumir a responsabilidade do cuidado comigo e com a minha saúde, com o templo do Espírito Santo, que ele me confiou. Porque se eu não conseguir cuidar disso, do que é que eu vou cuidar com responsabilidade para ele? Então, eu tenho até compartilhado um pouquinho no meu Instagram, às vezes as pessoas comentam, ih, agora virou fitness. Não tem a ver com isso. Não tem a ver. Tem a ver com o que eu ouvi do meu Senhor, que, ok, eu continuo orando pela cura até hoje, mas hoje eu oro e peço a cura, mas faço a minha parte, Existe aquilo que é ação, minha né? Existe responsabilidade. E eu falo assim, Ana, assim como na Bíblia fala, a palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito, né? Nós somos morada do Espírito Santo. E esse é o primeiro motivo pelo qual você precisa zelar pelo seu corpo, zelar por esse bem que o Senhor te deu. Mas também existe a palavra de Deus que fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Yes. E as pessoas levam isso muito só para a parte de ação, de pecado, né? E isso tem muito a ver com o que a gente ingere, a nossa rotina, a nossa vida em si. Porque assim, eu posso comer um x-bacon, eu posso tomar um refrigerante? Claro que você pode, é lícito. Mas será que convém? Eu falo que, será que convém você viver tomando isso direto, você viver ingerindo isso dessa forma? Igual você falou, que tem 2 anos? 2 anos? Quantos? 2 anos e 1 mês. 2 anos que você não toma mais refrigerante. Eu decidi a não tomar mais refrigerante quando eu era criança, quando eu tinha 11 anos. Mas o meu foi porque... Eu sou nova, tá, gente? Eu tenho 35 anos. Somos novas. Somos novas. Jovens mulheres, jovens senhoras, senhoritas. Mas eu decidi porque eu fui atleta durante muitos anos da minha vida e eu entendia que aquilo me era lícito, eu podia tomar, mas aquilo prejudicava a minha performance. E quando a gente pensa em algo que agride o templo do Espírito de Deus, a gente tem que pensar dessa forma. Okay. Tudo me é lícito, eu posso. Camila, você come? Como, não tem problema nenhum, lanche. Eu como uma pizza, eu como um lanche. Mas aquilo não é a minha base alimentar, não é o que fornece energia, o que traz vitalidade para o meu corpo. Entende? Então, eu acho que quando a gente for fazer escolhas, e isso eu trabalho muito, né, nos meus programas com as mulheres, essa virada de chave, essa mudança comportamental. Você pode comer o que você quiser. Só que aquilo não precisa ser sua base alimentar. Você não precisa viver daquilo. Dependente. Né? Dependente, exatamente. Tem uma frase que eu uso muito com as minhas meninas, que é assim, aprenda a sair do automático, a ter controle sobre o que você come, o que você pensa, o que você faz. Então, quando você sai do automático, você não age pela emoção, você age pela razão. Sim. Então, assim, será que isso neste momento é bom para mim? É bom para o meu corpo? Né? Até que ponto comer sorvete, tomar sorvete todos os dias faz bem para minha saúde? Mas, Camila, você não toma? Eu tomo, mas não é sempre. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Quando a gente fala de corpo, de alma, de espírito, a gente tem que pensar sempre em será que isso é bom pra mim? É a minha base? É o que alimenta? É o que nutre a minha vida realmente? Uau. Ou será que isso é só um desejo momentâneo? E tá tudo bem se for.
Em regra, não precisa ser do seu dia a dia. Eu acho que é bem isso, quando a gente fala de saúde, cuidado com o corpo em si. Camila, mas na sua vivência, na sua experiência profissional, como você percebe a motivação das pessoas para buscarem o seu serviço ou o próprio exercício físico? Na verdade, assim, as pessoas, infelizmente, quando elas estão precisando, elas procuram normalmente porque estão sentindo dor em alguma parte do corpo, ou porque foram no médico e o médico recomendou elas a procurarem atividade física. Então, normalmente é pela dor, entendeu? Entendi. Assim, muito difícil elas virem pelo amor, porque dependendo da atividade, falando da musculação em si, são poucas pessoas que gostam realmente de fazer, né, o treino de força. E aí eu costumo falar que você não precisa gostar. Né? O gostar é um preenchimento de ego apenas. Você precisa gostar da atividade. O que você tem que focar é no que você ganha com ela. Então você precisa gostar do que você vai ter de ganho. Então, se eu procuro a musculação porque eu quero emagrecer, eu preciso gostar da parte do emagrecer só. Vou me sentir bem, vou ter mais qualidade de vida, vou ter mais disposição. Legal, tá ótimo. Você gosta disso? Então se apega nisso. Não se apega a fortalecer nos seus pensamentos, na sua mente, que isso é chato, eu não gosto disso, né? Quanto mais você fortalece esse tipo de pensamento, e agora falando um pouquinho da parte comportamental, é pior para você aderir àquela atividade. E se aquela atividade ela for primordial para você, e você não tiver essa mudança de pensamento, bem provável que você vai ficar postergando começar, porque tá tudo bem ali, né? Até você ser forçada por alguma coisa ou por alguém. Ok. Por alguma necessidade. Alguma necessidade, na exatamente. maioria das vezes, entendi. Inclusive, né, a gente falando disso, eu lembrei de um caso de uma aluna minha. Né? É uma senhora, uma senhora de mais de 60 anos, nunca tinha pisado numa academia. E aí você chega na academia, você vê só aquela galera jovem, você já tem aquele... Não, isso aqui não é pra mim, calma aí. Né? Aquele choque. Choque cultural. E aí, mas ela precisava emagrecer e ela tinha um limitador. Então ela tinha pinos no tornozelo, joelho operado, coluna. E a musculação era a única atividade em que tinha um gasto calórico, né? Que ia fazer ela ter uma mudança metabólica assim, no organismo dela que ela poderia realizar. Porque caminhadas, sobrepeso, ela era uma pessoa muito obesa, né? Então ela começou a fazer o treino e ela falava assim, Camila, não gosto disso, mas eu sei que eu preciso. E eu sei que isso vai me fazer bem. E aí depois que quando ela começou a ter o resultado, né, ela falou assim, eu acho que eu tô começando a gostar disso. Mas por quê? Ela teve ganhos de força para fazer algo que para ela era muito importante. Então ela tinha um motivo muito forte. O motivo dela, né? O motivo dela. E aí o motivo dela fazia sentido para ela. Não precisa fazer sentido para mim nem para você. Você precisa de um motivo para começar o que você tem que fazer. Então ele faz sentido para você. E o motivo dela é porque ela queria sentar para brincar com os netos. Olha que coisa linda. Ela não conseguia se manter por muito tempo sentada por causa das dores articulares, né, os desconfortos que ela tinha. Então, a partir do momento que ela conseguiu fazer isso, para ela foi uma motivação para ela continuar com a atividade. Então, para você que está vendo a gente aqui, você está esperando um motivo para poder iniciar, e esse motivo às vezes você acha que tem que fazer muito sentido para as pessoas ao seu redor. Eu quero te dizer que não precisa, ele precisa fazer sentido para você. Então tenha um motivo e em cima desse motivo tenha uma ação para alcançar isso aí, é basicamente isso. E pensar no que tem valor, né, Camila? Porque, por exemplo, a estética hoje em dia ela é extremamente valorizada. Eu costumo dizer que a estética ela é uma doce consequência, porque, pelo menos para mim, o que vem em primeiro lugar é o que tem valor. Você trouxe aí o exemplo da sua aluna, e essa é uma das coisas que eu também já falo lá em casa, falo com o Fábio, meu marido. Eu digo assim, eu quero poder ter qualidade de vida, estrutura na coluna, eu brinco assim com ele, para poder correr atrás dos meus netos. Eu penso nisso também. Então, eu acredito que a atividade física, esse bem-estar, cuidar da saúde,
tem a ver com o que tem valor para você, e não somente com essa pegada de estética que hoje também é muito forte, muito falada, né? Eu costumo dizer que ela é uma doce consequência. Talvez se a gente parar para pensar que a atividade física, associando, né, o que a gente começou dizendo no início aqui, que é a responsabilidade com aquilo que Deus nos confiou, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, com o que tem valor para viver e viver bem, talvez aí as pessoas encontrem o caminho para aderir ao exercício físico, não é verdade? E assim, igual você falou, a sociedade prega muito essa questão da estética, né? Os meios de comunicação, eles valorizam muito a imagem, né? O estar em forma, ser magra. Então, assim, e eu acho que isso cada vez mais vai se tornar assim, primordial. As pessoas, tanto que a gente vê assim, as pessoas ficando transformadas, se transformando, tentando encontrar, né, como é que eu posso dizer? Um desejo ali de melhorar a imagem de uma forma inconsequente, né? Modificando o corpo. E aí acaba que as pessoas colocam a beleza e a estética em primeiro lugar, né? E como você falou, é uma consequência. Então, se eu quero ficar mais bonita, eu preciso fazer uma base boa. O que é uma base boa? Alimentação e atividade física. E aí depois você vai mexendo nas outras coisinhas, sabe? Você procura uma clínica de estética, né? Você procura um especialista ali na área dermatológica para poder você ter mais cuidados. Mas assim, as pessoas elas acabam hoje em dia focando em algo que é secundário. Sim. E se perdem. E aí elas se perdem no uso de anabolizantes, por exemplo, para alcançar aquele objetivo. E nesse meio termo aí, elas destroem uma saúde em busca de uma beleza. Infelizmente, isso tem acontecido bastante, né? E no meio feminino, demais. Eu que vivo assim em um ambiente de academia onde a estética grita muito, né? Existe um padrão de corpo ideal, existe um bumbum que tem que ser dessa forma, uma barriga que tem que ser chapada. E hoje eu vejo muito as mulheres, até mais do que os homens, sendo corrompidos nessa área, sabe? Eles deixam um pouco a saúde de lado, porque a partir do ponto que você começa a ter que usar substâncias que não são legais para você, que não fazem bem para o seu organismo, para você buscar uma beleza, você está destruindo o templo. Que a gente está falando aqui, você está destruindo o templo do Espírito que o Senhor te deu, o seu corpo. E inconsequentemente, porque o importante é a parte de fora, a estética está boa, né? E eles esquecem da parte interna. É isso aí. O corpo como parte interna, né? E quando se busca só pelo externo, obviamente existe um vazio no interno. E esse tipo de vazio a gente sabe que só o nosso Senhor é que pode preencher e nos fazer sentirmos belas de dentro para fora. Porque assim, Deus não errou em nos criar, não é verdade? E a Bíblia diz que logo depois que ele criou todas as coisas, ele olhou e disse que era bom. Então ele não erra em nos criar. Nós somos boas criaturas do Senhor. Eu acredito que a grande sacada é perceber que somos boas criaturas do Senhor e nos comportarmos como tal, cuidando da nossa saúde com equilíbrio, sem o extremismo, né? Por exemplo, como você acabou de dizer. A gente está caminhando para o final, mas eu queria encerrar pedindo para você contar para todo mundo um pouquinho do seu testemunho, que é lindo e que apesar de você sempre ter tido uma rotina saudável, você se deparou com uma situação, né? E vamos lá, conta pra gente. Eu sempre fui muito criteriosa, né, com a minha saúde. E eu acho que isso veio muito de inspiração da minha criação, sabe? A mamãe, ela sempre, desde criança, ela sempre foi muito cuidadosa com a gente, no sentido de querer que a gente se alimentasse bem. E a mamãe, ela pesquisava muito. Então eu falo assim que eu tenho 35 anos, vamos lá, 30 anos atrás, eu sempre me alimentei de comidas que hoje são fit, que as pessoas falam, né?
germe de trigo, levedo de cerveja, as linhaças. Então, desde a minha criança, eu sempre consumi muito essas coisas. Legal. A mamãe sempre cuidou muito dessa parte, fazia pãezinhos pra gente, fazia tudo. Então, eu cresci num ambiente em que o cuidado com a saúde sempre foi muito importante e o corpo era a consequência disso. Ok. Então, eu acho que isso me inspirou muito para a área que eu trabalho. Então, minha vida inteira, eu sempre cuidei muito bem da minha saúde, sempre me alimentei muito bem, sempre pratiquei atividade física. Eu fui atleta até no meu período de faculdade, até meus 20 e poucos anos, eu competia, eu jogava mesmo, né? Eu Quase jogava foi pra handebol. seleção, não foi? Quase fui pra seleção. Tive uns convites, né? Escalada pra seleção capixaba, né? De handebol. Mas não era o que Deus queria pra mim. E eu tive algumas frustrações com isso, mas Deus falou claramente pra mim que não era isso que Ele queria. E aí, como que você explica pra uma pessoa que a vida inteira cuidou da saúde dela, do corpo físico, né, da parte alimentar, da parte espiritual, que ela tinha uma doença que poderia fazer com que ela não pudesse gerar, né? Então, eu me peguei em 2022, durante o exame de rotina, né? E por isso é muito importante você fazer exames de rotina. Eu sempre fui criteriosa com isso, né? Meus exames de rotina. E aí, durante um exame de rotina, a minha médica, ela percebeu que tinha algo diferente nos exames e que já apresentava em outros exames dos anos anteriores, mas que nunca foi abordado, né, de uma forma mais criteriosa pelos médicos. Ok. E totalmente assintomático, né? Eu tinha um quadro de um cisto hemorrágico, né? E nesse ano de 2022, foi um ano assim que eu falo que foi muito Deus, porque era o ano que eu e meu esposo, nós decidimos querer começar as tentativas para engravidar. Então, até então tava tudo certo. E aí, nesse ano, eu falei assim, Senhor, eu preciso encontrar uma pessoa, isso sem saber da doença. Eu preciso encontrar uma pessoa porque eu quero uma pessoa que o Senhor me direcione, que seja a pessoa que vai cuidar da minha gestação, né? Porque aí eu entendo a parte espiritual que isso envolve, o cuidado, né? Na geração de uma vida. Eu queria muito ter alguém de Deus me acompanhando, sabe? E aí eu fiquei pesquisando, e aí Deus me trouxe paz para procurar uma médica, e eu fui procurar ela. E aí, nesse meio termo que ela descobriu, ela falou assim, Camila, existe algo aqui que já tem um histórico. Ela fez uma anamnese comigo, perguntou se eu sentia alguma coisa, e foi tudo negativo. E ela pediu um exame específico, né? E eu, totalmente de boa, não sinto nada, não sei de nada. Fiz os exames, todos que ela pediu, ela viu que alguns marcadores, né, relacionados à parte hormonal estavam um pouquinho diferente, e o marcador em si acendeu uma luz nela. Ela falou bem assim, eu tô achando a sua progesterona baixa. Você sente isso? Não. Sente algum desconforto, período menstrual, dor, cólica? Eu falei, não, super tranquila. Ela falou assim, eu vou te pedir uma ressonância pélvica. Eu acho que é algo, mas não sei, porque você é totalmente assintomático, pode ser que não seja. Fiz a ressonância pélvica, levei pra ela o exame. E aí, quando eu cheguei, ela falou assim, você abriu o exame? Eu falei, eu não tenho curiosidade nenhuma. Eu falei, não tô sentindo nada, não sinto nada, eu tô de boa. Eu falei, não abri não. E aí, pra surpresa dela, quando ela abriu o exame, eu tinha um diagnóstico fechado de uma endometriose profunda, caso cirúrgico, acometendo 2 ovários, uma parte do intestino, útero, né, cavidade uterina. Então, assim, eu tava bem ruim, vamos dizer assim, muito inflamada. E aí aquilo foi um balde d'água, assim, em mim. Eu fiquei estatalada. Porque tudo tá funcionando normal, intestino normal. Tudo normal, intestino normal, menstruava dentro do ciclo certinho, sem dor, né? Sem inchaço, sem nada. E ela falou assim, Camila, eu tô tão surpresa quanto você. Mas eu já quero te dizer que isso aqui não adianta a gente tratar com medicamentos e a gente tratar de forma
como é que diz? De forma secundária, né? Assim, eu não tenho uma intervenção para fazer, porque tudo que eu faria com você de intervenção que nós fazemos com as mulheres quando chegam aqui com esse diagnóstico, você já faz, que é uma rotina de vida saudável, uma alimentação menos inflamatória, atividade física, redução de peso, porque normalmente as mulheres são acima do peso, e você não tem esse perfil. Então, você tem que partir para cirurgia. E meu chão abriu. Eu saí do hospital, eu cheguei em casa, eu chorei o que eu precisava chorar. Eu lembro que eu passei na empresa do meu esposo, e aí na época eu tava um pouco saindo da pandemia, né? Aquela questão, o pessoal ainda usava máscara. Eu tava de máscara, já tava chorando muito, e ele não percebeu, eu tava de óculos, eu fui pra casa, e eu me tranquei no meu quarto, e eu chorei. Chorei muito, só que eu fiz uma oração. Eu falei bem assim, Senhor, eu não quero viver nessa dor. E eu não me acho digna de não passar por dificuldades, porque eu não sou melhor do que ninguém. Todas as pessoas passam por dificuldades. Mas eu quero saber o pra quê. E isso foi o que virou, assim, sabe? Eu não quero saber o porquê, eu não quero ficar questionando por que eu tô passando por isso, né? Você não se vitimizou. Não, assim, eu tinha muito medo, Ana, porque era uma cirurgia muito grande. Era uma média de 12 horas de cirurgia que eu precisava fazer. Era uma cirurgia a vídeo, mas era uma cirurgia muito grande. E eu tinha medo. Eu falei assim, eu tenho medo de morrer na mesa de cirurgia, né? Eu tenho medo. E só que eu fiz essa oração. Falei, Senhor, eu quero saber o pra quê. E eu tô aqui, eis-me aqui, e eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. E eu espero que o sobrenatural cuide do Senhor. E assim, daquele período de diagnóstico em julho até o outro ano, eu tive grandes experiências com o Senhor. Eu tive curas, né, com questões minhas familiares, né? Eu tive curas de identidade. Eu falo que eu tive uma experiência tão forte com o Espírito Santo que ele falava comigo que em dias tristes o sol também brilha. E eu passava dias muito, muito tristes, porque batia justamente essas perguntas. Como assim? Meu corpo tão saudável, eu sempre fui tão saudável, por que eu tô doente? E aí eu via outras mulheres, e é incrível, né, que o trem acontece pra mexer com a nossa fé. E eu via mulheres, assim, que não cuidavam tão bem da saúde, mulheres grávidas, que não se cuidavam e tudo mais. E eu olhava aquilo, começava a falar, não posso pensar isso. Não posso questionar. E aí um dia o Senhor falou comigo. Eu lembro que lá na igreja a gente estava ensaiando para um alto de Páscoa. Eu ia ministrar, eu ia dançar no alto de Páscoa. Eu ensaiei. Todos os louvores falavam sobre cura, sobre restauração, sobre milagres. E aí no dia do alto de Páscoa o Senhor não deixou eu dançar. Eu tive febre de 40 graus do nada. Do nada. Uai. Do nada. Tarde boa, tava maquiada, tudo pronto e do nada. Eu tive uma febre muito forte. Eu não dancei, não ministrei. No outro dia, eu falei, se eu tiver melhor, eu vou. E aí, passei o dia todo bem. Quando chegou perto do período, toma, febre de novo. E eu entendi. Eu falei, bom, não é para eu estar lá. E eu entendi que eu precisava passar pelo processo, mas eu não precisava estar lá. E o Espírito Santo falou comigo, porque eu questionava muito eu não posso relutar contra Deus, eu não posso questionar Deus, porque se foi a vontade de Deus, né, isso pra mim, pra que eu vou ficar questionando? Eu só preciso aceitar. E aí o Espírito Santo falou comigo na ministração do Alto de Páscoa. Ele falou bem assim, se até Cristo na cruz pediu para que eu passasse o cálice dele, porque você não pode pedir que eu tire isso de você, que eu passe. Você não viva isso. E foi assim, foi algo muito profundo. Poxa, se até o Senhor pediu, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E aí eu comecei a mudar a minha oração. A minha oração era justamente assim, Senhor, não quero fazer essa cirurgia, mas se for da tua vontade, amém, eis-me aqui. E aí nós fizemos todo o processo, eu precisava fazer uma coleta de óvulos antes da cirurgia, eu já estava muito aceito assim na minha mente, sabe? Eu já estava tranquila, eu já estava muito em paz, o meu coração estava muito em paz. E aí na semana a gente fez bateria de exame, que é tanto exame, irmã, meu Deus, nunca fiz tanto exame na minha vida, muito exame, o meu esposo, muitos exames também.
E aí na semana que eu ia fazer a coleta de ovos, que estava tudo marcado, eu ia fazer a coleta em setembro e eu ia fazer a cirurgia em novembro. Já tinha agendado os meus alunos, já tinha professor certo para dar aula para meus alunos. Eu ia ter que ficar 2 meses parada, sem treinar, sem trabalhar, né? Por causa do período de recuperação, que era uma cirurgia muito grande, muito delicada. E aí em setembro, né, na semana que eu precisava fazer o exame, eu precisava estar dentro do ciclo menstrual e minha menstruação não desceu. Mas eu nem desconfiei. Eu falei bem assim, nessa altura tô do nervosa. Né? Eu falei, tô nervosa. E eu falei pro meu esposo, falei assim, amor, acho que eu tô nervosa com a cirurgia, né? E assim, acontece às vezes de atrasar ou adiantar o ciclo menstrual. Ele falou, tá, eu vou pra Vitória, então precisa vir até tal dia, se não chegar, né, a gente vê como é que vai fazer. E a minha médica me ligou. Ela falou assim, e aí, fez o exame, como é que tá, não sei o quê. Eu falei, não fiz. Ela falou assim, por quê? Eu falei, a minha menstruação não desceu. Então faço beta. Eu falei, não quero fazer. Eu falei, estou muito bem resolvida emocionalmente. Eu falei, não tô afim de fazer. Não, Camila, você tem que fazer, você não tá entendendo, você tem que fazer. Mas não queria fazer para não correr, se frustrar. Me frustrar. E aí um dia despretensioso, uma sexta-feira, eu fui trabalhar, saí do trabalho, olhei pra clínica e falei assim, vou fazer esse exame logo aqui de sangue. Vou fazer logo de sangue. Vou fazer esse exame pra poder me dar paz. E aí o exame saía no final da tarde, eu tava na casa da minha mãe, tomando um café, e eu lembrei do exame. E quando eu lembrei do exame, eu procurei na internet, e aí quando eu vi reagente, o que é reagente, gente? O que é reagente? Tá reagindo o quê? Tá reagindo o quê? E quando eu vi o positivo, eu não acreditei. Mas no fundo, eu sempre acreditei que o Senhor poderia fazer um milagre. Okay. Mas eu nunca questionei a Ele sobre aquele milagre, sabe? Eu precisava de uma provisão financeira, eu precisava de uma provisão, de várias provisões, né? Porque o custo ia ser muito alto da cirurgia, da coleta dos óvulos. Okay. Mas o Senhor me deu a provisão que, para olhos humanos, era o impossível, né? A provisão mais difícil para a gente, mas a mais simples para Ele, que era um milagre da vida. E assim, hoje o Arthur fez 8 meses. 8 meses. Há dois dias atrás ele fez 8 meses. Uma bochecha de todo tamanho. E eu falo assim que eu nunca experimentei uma graça de Deus tão grande na minha vida, sabe? Assim, eu acho que Deus já me deu várias coisas, né? Eu posso testemunhar N coisas. Mas eu acho que isso é o ápice da misericórdia de Deus, quando você espera que você não tem, você já aceitou tudo e Deus vem, abre várias portas e aquela que você queria, assim. Então, assim, foi muito transformador, foi algo, assim, eu vivi muito sobrenatural de Deus antes, durante e depois, assim. Uma coisa um detalhe nesse testemunho seu que eu acho incrível foi o pedido da sua médica. Ela pediu para ficar com seus exames, para levar para o grupo de estudos, porque, humanamente falando, cientificamente falando, não tinha como. Não tinha como. Todos os médicos que eu passava, né, todos os médicos falavam, inclusive teve médicos que chegaram para mim, mais de um, que falaram assim, olha, você pode conseguir engravidar de forma natural depois da cirurgia. Né? Eles não me deram nenhuma possibilidade de engravidar antes da cirurgia. Né? Não, depois da cirurgia a gente tem uma janela, uma possível janela de gestação. Se até X período você não conseguir engravidar, a gente entra com uma FIV. Só que nunca foi cogitado antes, entendeu? Então quando a minha médica, a minha obstetra, ela viu aquilo ali, ela falou bem assim... Sem cirurgia, sem nada. Sem cirurgia, você tá grávida 8 semanas... Assim, nesse estado aqui, ela falou, não. Falei assim, deixa eu tirar uma foto e levar para o grupo de estudo, porque, Camila, isso aqui é um milagre. Uau! Então, assim, a medicina reconhecer um milagre é algo fantástico, né? Fantástico, fala sério. Assim, eu acho que é o ápice, assim, do sobrenatural, porque a gente sabe que a medicina tem muito aquela questão científica de tudo querer explicar, tudo, e você não ter como comprovar, né, como aconteceu aquilo, é Deus, é um milagre. É Deus. Camila, que bom que você veio, que bom que você testemunhou
para nós, conosco aqui, a sua vivência. Obrigado por ter trago também um pouquinho daquilo que é importante para você enquanto propósito e profissão, né? Nos fazendo lembrar, enquanto mulheres, que cuidar da nossa saúde também é glorificar a Deus, tendo responsabilidade com a vida que Ele nos deu. E assim, que a sua jornada ela cresça e multiplique, transbordando na vida de tantas outras mulheres. Eu sou uma delas, por onde você passar. Amém, tá? Amém. Obrigada. Para mim é um prazer, como eu falei no início, assim, eu estou muito feliz de estar podendo participar desse projeto maravilhoso que é um projeto do coração de Deus. E eu tenho certeza que vai alcançar muito além, né, de mulheres, muito além do que talvez você tenha planejado, né? Eu creio muito nisso. Então, para mim é uma satisfação estar aqui, um prazer enorme. Tá bom. Beijo. Obrigada.